Políticos populistas sempre dizem que é necessário baixar a taxa de juros para aumentar o consumo, investimentos e a criação de empregos. O que eles não falam é o desastre que vem depois disso. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Com o início do governo Lula, ele e seus aliados têm exigido que as taxas de juros impostas pelo Banco Central do Brasil sejam revistas. Lula já chegou a dizer publicamente que não quer uma taxa de juros para garantir uma inflação padrão europeu, mas que ele aceita uma inflação padrão brasileiro. E até lembrou de 80% ao mês que a gente viveu na década de 80. Alguns de seus aliados, como o senador Randolph Rodrigues, inadvertidamente, ao tentar defender essa diminuição de taxa de juros, chamou atenção para o caso da Turquia. Acontece que justamente alguns anos atrás, em 2018, o Banco Central da Turquia precisou elevar as taxas de juros para combater a inflação. E até aí tudo bem, é o papel que se espera de um banco central. No entanto, em 2019, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, decidiu pela demissão do presidente do Banco Central por não concordar com sua medida de aumento de juros. Como Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia, não entende de economia ou estava mal intencionado, ele alegou que as taxas altas de juros eram a causa da inflação. Erdogan ainda chegou a revelar que, em várias reuniões, havia pedido pela diminuição de juros no país. Em 2020, o novo presidente do Banco Central turco iria, de forma obediente, seguir as novas ordens de Erdogan e reduzir as taxas de juros, que eram de 25% e caíram para 8%. Com os novos juros mais baixos do que o necessário para combater a inflação, surgiu a necessidade de desvalorizar a moeda. A fim de conter essas pressões de desvalorização da moeda, o presidente do Banco Central turco decidiu vender suas reservas em dinheiro, que caíram pela metade. A queima de reservas foi tão intensa que aqui no Brasil seria o equivalente a vender 160 bilhões de dólares apenas para manter o poder de compra atual do real. No entanto, a realidade sempre chega e lutar contra as leis da economia não funciona por muito tempo. No final de 2021, a lira turca teve uma grande desvalorização e sua cotação saiu de 8 para 16 liras por dólar. Isso com certeza prejudicou muito o povo turco, já que os preços de todos os produtos e serviços aumentaram, e muito. Em setembro de 2022, a taxa de juros anual na Turquia chegou ao incrível patamar de 83,45% ao ano. Esse valor extremamente alto é o maior desde 1998 no país, e só confirma o total fracasso da política de baixar os juros de forma artificial. É a história que Lula e seus apoiadores parecem ignorar. Reduzir a taxa de juros na marra vai fazer com que a inflação dispare e você tenha que aumentar a taxa de juros chegando na pior situação possível, alta inflação e alta taxa de juros. Conhecemos muito bem o caso da Argentina de Alberto Fernandes, que fez pouco caso de qualquer tipo de compromisso com teto de gastos públicos ou com políticas monetárias responsáveis. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos, o INDEC, a Argentina chegou a 94,8% de inflação em 2022, o que é devastador para a economia. A população empobrece, comércios quebram e investimentos se tornam inviáveis, enquanto a elite estatal reajusta o próprio salário acima da inflação na base da canetada. O verdadeiro problema em todos esses casos é que o Banco Central não deixa de ser um instrumento do Estado para manipular não só os juros, mas toda a economia. Isso leva a um planejamento centralizado das políticas monetárias e fiscais, e é uma grande ameaça ao livre mercado e à segurança econômica de toda a população. Não entenda mal, ter um Banco Central técnico que segue as regras é melhor do que ter um Banco Central político, mas em ambos os casos é um problema. Políticos populistas que só pensam em crescimentos artificiais de curto prazo irão abusar da possibilidade de baixar os juros para criar uma falsa aparência de que a economia está melhorando. Por isso, economistas como John Maynard Keynes são adorados por políticos. Os keynesianos defendem exatamente o que os políticos desejam: mais poder e controle sobre a economia e a sociedade. E essas políticas keynesianas visam sempre estimular o crescimento artificial. Elas retiram todo o equilíbrio natural da economia e depois levam ao caos monetário, como é visto na Turquia e na Argentina, e como aconteceu durante o governo Dilma aqui no Brasil, e também na década de 1980. Numa democracia em que políticos ficam 4 anos no poder, isso pode criar a impressão de que suas gestões foram ótimas,
com incentivo ao consumo, produção e emprego. A crise, que sempre vem depois, muitas vezes acaba herdada pelo próximo presidente, que acaba se tornando impopular. Infelizmente, muitas pessoas recebem informações enganosas do governo ou de economistas mal formados sobre o que é a taxa de juros e quais fatores influenciam nessa taxa. No entanto, segundo a teoria da Escola Austríaca de Economia, a taxa de juros sempre será determinada pela lei da oferta e da procura, pelo dinheiro. Assim, numa sociedade de livre mercado, sem o intervencionismo do governo, a taxa de juros representa apenas o custo de se obter dinheiro emprestado e reflete as expectativas dos indivíduos quanto ao futuro. Quando as pessoas já esperam um futuro imprevisível e difícil, a taxa de juros tende a ser mais alta porque os credores exigem uma compensação maior pelo risco. Por outro lado, quando as pessoas esperam um futuro mais previsível, essa taxa tende a ser mais baixa, já que os credores estão pouco preocupados com o risco de se emprestar dinheiro. Os economistas da escola austríaca, como Mises e Hayek, desenvolveram a teoria dos ciclos econômicos. Eles escreveram que esses ciclos são agravados pela intervenção do governo na economia, sobretudo através da manipulação da taxa de juros e pela prática da expansão do crédito. Essas políticas governamentais distorcem a natural alocação de recursos no mercado e amplificam os erros de avaliação dos empresários. Ainda segundo a teoria dos ciclos econômicos, durante os períodos de boom, ou seja, durante os crescimentos, os empresários têm uma visão otimista do futuro. Eles acabam fazendo grandes investimentos em projetos de longo prazo, o que, num primeiro momento, leva a uma expansão da produção e do emprego. No entanto, após os empresários entenderem que suas expectativas para o futuro não se concretizaram, eles voltam atrás e reduzem seus investimentos. O resultado é uma contração da economia, uma depressão, o que acaba gerando desemprego. Portanto, para impedir esses ciclos econômicos turbulentos e promover um crescimento real e sustentável, é necessário que os governos não intervenham no mercado e na taxa de juros. Tanto a taxa de juros quanto os investimentos dos empresários devem refletir tendências e demandas naturais da sociedade. A sociedade enriquece através da poupança, de guardar aquele fruto do trabalho e do comércio entre as pessoas, que é o que gera a riqueza real, não nenhuma política monetária. Esse acúmulo de capital poupado permite o posterior investimento em empreendimentos e negócios que transformam toda a sociedade, gerando empregos e novos serviços, aumentando o padrão de vida de todos. Governos realmente não servem para nada e só conseguem piorar a vida das pessoas sempre que tentam intervir na economia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no ícone de curtir aí embaixo e dar uma compartilhada nesse vídeo nas suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!